Esse é um novo tempo que se inicia. Aqueles que estão conosco pela primeira vez, é um privilégio podermos estar juntos aqui, porque, na verdade, este culto, este altar que está sendo levantado agora a partir das quintas-feiras, é por causa de vocês, né? Porque nós estamos olhando para esse momento com um olhar de quem planta uma igreja, com o olhar de quem planta uma comunidade. Nós estamos aqui. Este momento vai servir para chamar um novo povo para sim, para o cuidado, para sim, para a comunhão, mas também para a missão, porque o Senhor nos salva, o Senhor nos separa para Ele, para vivermos uma realidade da missão que Ele deu a nós, os seus, deu à sua igreja. E por isso então esse culto, esse altar, ele está sendo erguido. E eu confesso que faz um tempo já, na verdade desde o início, eu pessoalmente já sonhava com esse tempo durante a semana, para isso. E para aqueles que estão conosco pela primeira vez, eu não sei, né? É como o pastor Daniel, ele disse: eu sou o Juliano, o pastor Juliano, eu vou dizer, o primeiro pastor que sonhou com essa igreja. Logo na sequência, o pastor Daniel, né? E antes dele está conosco aqui o missionário Léo, que muito em breve vai ser ordenado, vai ser o primeiro pastor que nós vamos ter o privilégio de ordenar. A alegria, né? Nós temos um pouco mais de 3 anos como igreja, e hoje vai ser então esse primeiro culto. E eu e o corpo pastoral, juntamente com o corpo de presbíteros em formação, nós estamos, como eu disse, encarando esse momento como a plantação, né, de uma nova comunidade. Nós vamos então fazer algo que nós fizemos lá no início, que é levar a nova comunidade, a comunidade nascente, para um lugar de entendimento comum, de concordância, de passarmos pelos fundamentos da fé. Eu tenho a plena convicção de que a gente vem de lugares diferentes, então a gente está se conhecendo, e uma forma da gente se conhecer, de vocês entenderem aquilo que nós queremos ser fundamental, a gente nessa primeira etapa dessa plantação, nós vamos estar passando por aquilo que nós queremos ser essencial, fundamental para a nossa fé. Amém? Dito isso, por favor, acesse comigo o texto bíblico, se você tem acesso a ele, em Jeremias capítulo 31, senão o texto vai ser projetado em ambos os meus lados, e eu vou ler na versão da NVI, o primeiro texto na NVI, o segundo na NVT, tá bom, queridos? Deus abençoe. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, um texto que foi escrito por volta de 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus. 600 anos antes. E assim declarou o profeta: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, com o seu povo. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor.
porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Vamos orar mais uma vez. Desde o princípio, Senhor, aquilo que não havia veio à existência por meio da proclamação da Tua palavra, por meio da proclamação do Teu querer. O Senhor disse: haja, e houve. Desde então a Tua palavra, Senhor, além de continuar gerando, trazendo à existência aquilo que não há, como a fé, a Tua palavra tem sustentado, tem mantido a fé, tem sustentado a vida, as nossas vidas, tem sustentado, Senhor, toda a criação. E hoje, nesse novo começo, Pai, mais uma vez nos encontramos diante da Tua palavra. Que ela venha, Senhor, trazer à existência aquilo que o Senhor deseja trazer à existência. Que a Tua palavra vá à frente, Senhor, fazendo o Teu querer, manifestando a Tua vontade entre nós, na terra como é no céu, Senhor. Estamos aqui, fomos atraídos a esse lugar por causa do Senhor. E que a Tua palavra mais uma vez nos alcance, nos abençoe, edifique e promova aquilo que ela deseja, para a Tua glória, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. No encontro de hoje e no próximo encontro da próxima quinta-feira, nós vamos mergulhar naquilo que nós entendemos ser o nosso propósito, a nossa razão de existência. Porque nós existimos como igreja e a gente tem uma declaração que diz a razão, que diz o propósito da nossa existência, que é promover o amor a Deus, né, por meio do Evangelho, e promover também o amor uns aos outros. É isso que o Senhor deseja realizar por meio do Seu Espírito, por meio da Sua palavra e por meio da Sua igreja. Existimos para amá-lo e existimos também para nos amar, e assim fazendo nos parecemos com Ele. E hoje então nós vamos buscar entender ou buscar perceber essa realidade do amor que nasce em nós por causa ou por meio do Evangelho. E eu queria começar hoje com uma pergunta, né? Ou com um pensamento. Quais seriam as palavras que melhor definiriam o Evangelho? Eu imagino, eu acho que a maioria aqui possivelmente diria que o amor, que a graça, perdão, misericórdia, justiça, bondade, compaixão, vida eterna, salvação, liberdade, sangue, morte, cruz, Jesus, ressurreição, justificação e possivelmente ainda algumas outras. Eu acho que essas seriam as palavras mais mencionadas para responder essa pergunta, né? Quais seriam as palavras que melhor definiriam, né, ou explicariam o Evangelho? Só que existe uma palavra-chave muito importante que possivelmente não entraria na lista de alguns,
né, como sendo uma das palavras mais importantes para se entender o Evangelho. Né? Mas, se nós fizermos uma leitura do texto bíblico, e ela não precisa nem ser assim uma leitura muito cuidadosa, mesmo uma leitura superficial, porque não é difícil perceber que Deus fez uso de um instrumento. Ele fez uso de uma palavra que aparece vez após vez ao longo da narrativa bíblica. E essa palavra faz com que nós entendamos o caráter do coração de Deus. E o nome desse instrumento, né, a palavra em questão aqui é a palavra aliança. É uma palavra-chave para se entender o Evangelho, aliança. E a primeira vez que a palavra aliança aparece, né, berit, no hebraico, é lá em Gênesis capítulo 6, versículo 18, quando Deus estabelece uma aliança com Noé. E no começo desse livro, que para nós é fundamental, ali no livro do começo, no livro que, por ser o primeiro, e que seria escrito, então, para estabelecer fundamentos, lá em Gênesis, nós vamos perceber a palavra aliança aparecendo e reaparecendo por diversas vezes, para deixar claro, para que os leitores entendam que é algo fundamental desde o princípio, desde o começo. E mesmo que a palavra aliança tenha aparecido primeiro ali em Noé, no capítulo 6, a ideia da aliança, o conceito já era presente no capítulo 1, ali no Éden, lá no jardim, né, com Adão e Eva. A realidade da aliança veio antes do vocabulário. E essa noção, esse entendimento de que todos estamos debaixo de uma aliança, acompanha toda a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse. Por isso que não é à toa que o Antigo Testamento também é chamado de Antiga Aliança, e o Novo Testamento também é chamado de Nova Aliança. Esse entendimento de que nós vivemos debaixo de uma aliança é fundamental para nós compreendermos o Evangelho, as boas notícias. Mas em termos simples, o que seria uma aliança? O que seria em termos simples? Em termos simples, uma aliança é uma espécie de acordo solene. Um acordo firmado entre duas ou mais partes, né? É uma espécie de contrato que traz o quê? Que traz responsabilidades, traz benefícios e traz penalidades. É um acordo que governa a conduta, que governa a relação entre as partes. E eu vi que, por exemplo, até a Enciclopédia Britânica, né, ela arrisca uma definição, ela traz, na verdade, uma definição, vai dizer que a teologia da aliança é o entendimento de que existe uma aliança instituída por Deus, onde toda a humanidade é obrigada a guardar os seus termos. Que existe uma aliança instituída por Deus, onde todos são obrigados a obedecer. E eu confesso que a princípio eu achei a definição tanto quanto estreita, míope, e que tem
essa tendência, parece apresentar um Deus tirano, né? Apresenta um Deus ditador. Deus instituiu e estão todos obrigados e ponto final, forçados. E é por isso que alguns se levantam, né? Alguns se levantam com objeções, dizendo, mas eu não concordei com nada. Quem disse que eu queria uma aliança? Quem disse que eu preciso de uma aliança? Eu não assinei nada, não devo nada, não sou obrigado a nada e me deixe estar. Só que muitos não percebem, né? Muita gente não percebe que apesar de todo esse desejo de ter responsabilidades diante de acordos que não foram feitos, né? E que, portanto, qualquer um estaria livre de qualquer obrigação, muitos não percebem que todos nós nascemos em um mundo com estruturas aliançais. Todos, querendo ou não, todos concordando ou não, cientes ou não, todos nascemos e existimos em meio a uma estrutura social que lembra o conceito bíblico de aliança. Olhem só, ninguém pediu, mas quem nasceu no Brasil, nasce debaixo de acordos que nenhum bebê fez. Todos nascemos dentro de um acordo coletivo e que indivíduo nenhum pode quebrar sem que existam consequência dos atos. Todo mundo nasce num sistema de acordos, de leis, com deveres, benefícios e punições. A gente nasce em uma espécie de sociedade aliançada. Querendo ou não, todo mundo vive debaixo de acordo, mesmo sem ter assinado nada ou lido nenhum documento. Por isso que não faz sentido perguntar, por que eu devo acreditar em Deus? Por que eu devo me submeter a Deus? São perguntas tão sem sentido quanto a pergunta, por que eu preciso me submeter às leis brasileiras? Por que eu devo alguma satisfação a Deus? É tão sem sentido quanto perguntar, por que eu não posso matar, roubar, ferir pessoas, destruir propriedade alheia, derrubar árvores, dirigir embriagado, né? Ou seja, por que eu não posso viver do jeito que eu quero, como se eu fosse o único ser que mais importa em todo o universo? Não pode porque primeiro, né? Ninguém é, você e eu não somos, ninguém é único e absoluto, né? Somente Deus, somente Ele. E segundo, porque quando nós nascemos, como foi dito, nascemos em uma realidade relacional, ou em uma família. Inclusive, nós fomos criados, a Bíblia diz que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E como é Deus? Triuno. Os cristãos creem na Trindade, ou seja, nós cremos que Ele é uma comunidade, Ele é uma sociedade, Ele é uma família. Deus é uma relação perfeita que vive uma realidade em aliança. E o que é que segura essa relação? O que é que sustenta? O que é que mantém ela unida? Nessa relação, o amor é aquilo que garante, sustenta o cumprimento
de todos os termos da aliança. Então o amor é a grande chave da aliança. E é justamente esse amor que se torna uma questão problemática para Deus. Por quê? Porque é justamente esse amor que faz com que exista uma tensão em toda a narrativa bíblica. A gente vai perceber, quando a gente lê a Bíblia, que existe uma grande tensão, um grande conflito. Por quê? Porque fica muito claro que a humanidade erra. Ela falha. Vez após vez, ela falha no cumprimento do seu papel na aliança. E vez após vez nós vamos perceber vozes alertando aqueles que quebram a aliança. E vez após vez nós vamos perceber ações punitivas, ações disciplinadoras que vêm para comprovar o peso dos termos da aliança. E essa tensão existe porque fica muito claro também, apesar das falhas humanas, fica muito claro que Deus declara, vez após vez, que Ele nunca nos rejeitaria. Fica claro, vez após vez, que Deus nunca nos abandonaria. Deus, Ele deixa claro que Ele não se esqueceria de nós e que Ele se esqueceria do nosso pecado, e Ele seria o nosso Deus e que nós seríamos o seu povo. Está claro também. E é uma tensão contínua ao longo da narrativa bíblica. Tensão entre as promessas de bênção, de vida, versus as consequências de punição e maldição. Tensão entre vida por obediência e morte por desobediência. Tensão entre a graça, compaixão e amor versus a lei, a justiça e o juízo. E é por isso que não é à toa que a gente vai vivendo e a gente vai percebendo que muitos acabam tendendo para um dos lados dessa tensão. E a gente vai perceber vozes, pessoas enfatizando as obrigações, as leis, a moralidade, os costumes, e condena todo mundo que não vive segundo as regras de conduta. Por outro lado, num outro extremo, a gente vai perceber vozes, pessoas que enfatizam os benefícios, as promessas, é tudo graça, e acham uma perda de tempo se preocupar com obrigações, com as leis, deveres, porque no final, afinal de contas, o amor vence e vai ficar tudo bem. Eu não sei se você se identifica com algum desses lados da tensão, mas em qual lado a gente deve ficar? Da lei, ou da graça, das normas, ou do tudo pode? E graças a Deus, existe pelo menos um texto, existem muitos textos, mas eu quero ir para um texto que revela o que Deus tinha na sua mente, no seu coração desde um princípio. É um texto que constrange, mas que enche a gente de esperança. É um texto que traz a resposta perfeita para essa tensão. A resposta perfeita para as necessidades de cumprir, né? De se ter de cumprir com todos os termos
e obrigações da aliança, e a resposta perfeita para o desejo de Deus de abençoar, de amar e de estar com o seu povo. Qual texto é esse lá do começo? Gênesis capítulo 15. E eu vou ler a partir do versículo 1. E a gente vai ler na versão, eu vou ler na versão da NVT, que vai poder ser acompanhado no telão. Gênesis capítulo 15, lá no princípio, a partir do versículo 1. Algum tempo depois do que? Depois de Abraão derrotar alguns dos poderosos da terra. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? E uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, é ele quem vai herdar toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Aqui em São Paulo é difícil a gente olhar para o céu e ver muita estrela, porque a gente tem aquilo que é chamado de poluição, né, das luzes, né, e isso impede, né, com que a gente possa ver além, né, dessa barreira que as luzes da cidade provocam. Mas eu me lembro de estar em Moçambique, lá em 2002, 2004, enfim, faz um tempinho. E a gente estava no meio de uma aldeia que não tinha energia, não tinha nada. E pela primeira vez, quando eu olhei para o alto, eu fui levado para esse momento. É algo assim, não sei se você já teve essa experiência, né? Mas a gente fica de boca aberta. Ele viu muita estrela, incontáveis, né? E Abrão, ele creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Abraão creu e foi considerado justo. Isso é central para a fé cristã. Abraão creu no Senhor, ele confiou. Era esse o papel de Abraão. Deus havia lhe dado uma palavra e Abraão confiou no Senhor, e por isso ele foi chamado, né, de justo, ele foi chamado de amigo de Deus. Versículo 7 continua: então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como posse. E nesse momento da promessa, da formação da aliança, Deus ele fez questão de lembrar a Abraão quem era aquele que estava fazendo com ele a aliança. Eu sou o Senhor. E Deus fez questão de lembrar nesse momento que a fé de Abraão não era uma fé cega, que a fé de Abraão não era uma fé sem evidência, que a fé de Abraão não era uma fé sem razão. E Deus, nesse momento, ele intencionalmente, obviamente, ele lembra Abraão dos feitos que ele havia realizado por ele. Fui eu que te tirei de Ur
dos caldeus, ou seja, fui eu que te tirei da idolatria, era uma terra de idolatria, de perdição, né? Fui eu que te revelei uma nova realidade, fui eu que te livrei pelos caminhos perigosos da jornada, eu, o Senhor, fui eu quem fiz. Da mesma maneira que o Senhor nos lembra agora, eu sou o Senhor que te fiz no útero da sua mãe. Eu sou o Senhor que te sarei e te aceitei do jeito que você era. Eu sou o Senhor que no meio do seu desespero eu te dei uma nova chance para recomeçar. Eu sou o Senhor que te livrei da morte naquele acidente, naquele diagnóstico, naquela cirurgia. Eu sou o Senhor que não permitiu que você perdesse o seu filho, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo. Eu sou o Senhor que foi o seu pai mesmo quando você era órfã. Eu sou o Senhor que esteve do seu lado e te consolei quando você perdeu quem você tanto amava. Eu sou o Senhor que cuida de você dia e noite, noite e dia, sem cessar, sem cansar, que não deixa de faltar pão na sua mesa e que dá ordens ao teu coração que continue batendo. Eu sou o Senhor. Mas o nosso pai na fé, Abraão, ele continuou a sua oração diante do Senhor. Versículo 8. Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei a promessa de fato? Ou seja, como que eu posso estar seguro? Que garantia que a sua promessa vai se cumprir? Muito ousado, né? Deus estava falando e ele ainda pede uma garantia, né? Só que aquilo que acontece na sequência é chave para se compreender a nova aliança, para se compreender o Evangelho. Olha só, o Senhor respondeu: tragam-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. E aqui o Senhor já fazendo menção da história do livro de Êxodo, mais para frente da história de Moisés, quando ele lidera o povo, né, na saída do Egito, né? Continuando, você por sua vez morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. E agora, algo
inimaginável, não esperado, aconteceu algo inédito e profundamente revelador. Versículo 17. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, né, a versão da Bíblia da NVI traduziu complementando, dizendo que ao pôr do sol vieram trevas densas e apavorantes, trevas assustadoras, uma escuridão além da escuridão chegou. E Abrão, ele viu o quê? Ele viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem no meio. Os fogos passaram por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia. É claro que você não está entendendo nada. E não é uma surpresa, né? Esse episódio é estranho para a nossa realidade. A gente não percebe o que está acontecendo aqui, e a Bíblia não faz questão de explicar, porque naquele tempo eles sabiam o que estava acontecendo, a gente que não sabe. E a gente não entende por quê, porque Gênesis, por exemplo, né, tem aproximadamente 3.500 anos. E foi escrito numa outra língua, para um outro povo, debaixo de estruturas culturais bastante diferentes das nossas. E para entender o que está acontecendo aqui, inclusive para entender o que está acontecendo no texto bíblico, que é um texto da antiguidade, embora esteja escrito em português, né, a gente precisa mergulhar, conhecer a cultura da época. E o que estava acontecendo? Naqueles tempos e naquela região, era comum que acordos ou alianças fossem celebradas por meio de uma cerimônia, por meio de um ritual. Hoje, a gente tem o quê? Hoje nós temos os cartórios. Hoje nós temos os contratos, né? E na hora de selar um acordo, o que a gente faz? A gente vai lá, assina um documento e reconhece firma. Mas naqueles tempos, naqueles dias, a maneira de celebrar um acordo, um grande acordo, era por meio de uma cerimônia solene, pública, por meio de um ritual, onde havia derramamento de sangue. Derramamento de sangue, porque qual era a ideia? A ideia era que a vida estava no sangue. E o sangue, portanto, representava muito bem aquilo que havia de maior valor, que poderia servir como penhor, como garantia. Se hoje um imóvel serve de garantia, naqueles tempos era a vida. E o sangue representava muito bem o valor da vida. E o que acontecia então? Nessas cerimônias de alianças, acontecia o quê? O sacrifício de animais, né, o derramamento de sangue, claro, tudo isso também apontando para aquilo que aconteceria no futuro, né, como a gente, para quem é de casa, né, ou quem tem mais anos, sabe, né? Então havia derramamento de sangue, né, e a parte mais importante da cerimônia, aquilo que selava a aliança, acontecia quando as partes, em concordância, né, com todos os termos, a parte mais importante é quando as partes fazendo a aliança passavam juntos ou juntas entre
entre as carcaças dos animais mortos e cortados ao meio. Os termos da aliança eram apresentados, as partes chegavam em uma concordância, matavam e derramavam o sangue dos animais e os mutilavam ao meio, e então passavam, andavam no meio das carcaças. Mas por quê? Por que que as partes, as pessoas firmando uma aliança, passavam entre os pedaços dos animais? Porque quando as pessoas passavam juntos, entre as metades dos animais, no meio de todo aquele sangue, das moscas, dos abutres, todo aquele cenário, a declaração que aquele ato representava era esse: eu estou assinando, eu estou passando, estou concordando com os termos, e que aconteça comigo como aconteceu com esses animais, caso eu não cumpra com os termos dessa aliança. Era essa simbologia, era isso que essa cerimônia estava querendo dizer, que aconteça o mesmo comigo. A assinatura com firma reconhecida e com garantia era o momento da passagem entre os animais mortos. Se a gente vai um pouquinho mais para frente, lá em Jeremias 34, 18 a 20, a gente vai ver ali um exemplo claro. Está escrito assim: assim diz o Senhor: entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes dos animais. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou, que passou entre as partes do bezerro, sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais, como aqueles que já estavam mortos. Então, quando ele perguntou como ele saberia que a promessa do Senhor seria cumprida, Abraão entendeu. Deus, ele estabeleceu uma aliança, ele assinou um contrato e reconheceu firma, deixou um testamento. Mas percebam, vamos perceber juntos uma coisa, e é aqui onde nós encontramos o coração do Evangelho. Quando uma aliança era firmada, todas as partes envolvidas na aliança, elas precisavam passar, andar pelo meio dos animais sacrificados. Quando uma aliança era concordada, firmada, todas as partes, todos os concordantes passavam entre os animais e declaravam, que o mesmo destino dos animais viria sobre eles, caso eles não cumprissem os termos da aliança. Mas na aliança que o Senhor estabeleceu com o nosso pai na fé, com Abraão, Abraão não foi levado, ele não foi obrigado a passar entre as partes dos animais. Quem passa sozinho entre os animais é o Senhor. Porque na Bíblia, a gente vai ver que as manifestações de fogo muitas vezes simbolizam o que? A própria presença do Senhor. E no texto de Gênesis 15 são duas
manifestações de fogo que passam entre as carcaças, e Abrão, ele só assiste, ele só vê, ele só é testemunha. Isso é fora da normalidade. Isso nunca aconteceu, isso é desconcertante, isso precisa nos levar à euforia, mas também nos levar ao quebrantamento. Abraão, ele não foi obrigado a passar pelos animais sacrificados. Abraão não foi obrigado a assinar o termo que dizia que o mesmo destino viria sobre ele, caso ele não cumprisse com os termos da aliança. Mas por quê? Porque foi uma aliança unilateral. O que estava acontecendo aqui, queridos e queridas, era Deus se colocando em uma posição unilateral de obrigações. Ele estava se colocando em uma posição unilateral de ter de abençoar a vida de Abraão, declarando que o mesmo fim dos animais mortos viria sobre ele, caso ele não cumprisse a sua promessa. E quando ele passa, ao passar sem Abraão, ele passou sem Abraão com um substituto, manifestando-se em duas chamas. Deus estava também se colocando em uma posição onde o mesmo fim dos animais viria sobre ele, caso Abraão não cumprisse com a parte dele. Eu não sei se vocês estão entendendo, foi algo nunca visto. O servo, o pequeno, o menor não passou pelo juramento, o menor não foi obrigado a passar pelos animais. O Senhor fez uma promessa e Ele tomou para si a maldição do não cumprimento da parte de ambos. Quando Deus passou sozinho diante dos termos da aliança, Deus declarou: eu serei castigado se eu não cumprir a minha promessa, mas eu também serei castigado se você não cumprir a sua parte. O penhor não será o seu sangue, a garantia não será a sua vida. Se eu não cumprir com a minha parte, eu morrerei. E se você não cumprir com a sua, eu morrerei também. E séculos antes, Jeremias profetizou: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E séculos depois, como prometido, Jesus, o Messias, Ele andou no nosso meio. Deus se fez homem, aquele que era o fogo entre as partes, Ele se fez carne e viveu uma vida perfeita. Cumpriu perfeitamente todos os termos da aliança, fazendo dele merecedor de todas as bênçãos. Mas na morte da cruz, no dia em que densas e assustadoras trevas cobriram a Jesus, Ele levou sobre si
toda maldição, todo pagamento exigido pelo pecado, todo juízo por nosso não cumprimento, recebendo plenamente os termos punitivos da aliança. Ele foi transpassado por causa dos nossos pecados, foi sangrado e castigado, porque unilateralmente Deus escolheu ser justo e justificador daqueles que confiam em Cristo Jesus. Deus escolheu ser justo e fazer justo quem era culpado e merecedor do castigo da aliança. E da mesma maneira que o nosso pai Abraão foi justificado pela fé, lembrem-se, ele só assistiu, ele só testemunhou. Assim como nosso pai Abraão foi considerado justo por confiar em Deus, hoje, na nova aliança, quem confia em Jesus, quem tem fé em Jesus, recebe a justiça de Jesus, recebe as bênçãos de Jesus, a vida de Jesus, só porque Jesus foi o justo, mas recebeu a nossa injustiça sobre a vida dele naquela cruz. E foi assim que Deus cumpriu todos os termos da aliança que Ele mesmo estabeleceu com a humanidade. Mas não como um tirano, não como um ditador, mas como um pai que amou como ninguém havia visto. Deus, Ele cumpriu com a sua promessa de que nos abençoaria, de que não nos abandonaria, de que não precisaríamos viver em desespero. E Ele cumpriu com todo o termo que dizia que o mesmo fim dos animais dilacerados viria sobre Ele, caso nós descumpríssemos com a nossa parte. Deus foi fiel por Ele e por nós. E na última noite, antes de sofrer, Jesus, Ele desejou ter um tempo de mesa com seus amigos, com seus discípulos. O clímax da história da aliança estava se aproximando. E no versículo 19 e 20 de Lucas 22, nós lemos que, tomando o pão, Jesus deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos orar. O texto escrito há 600 anos antes da vinda do Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança.
porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E hoje nós podemos dizer que o dia chegou, o dia já chegou, quando o Senhor fez uma nova aliança com toda a humanidade. E hoje nós podemos ler, hoje nós podemos entender: esta é a aliança que eu fiz, declara o Senhor. Coloquei a minha lei no íntimo do seu ser e a escrevi, a imprimi no seu coração. Eu sou o seu Deus e você é propriedade minha exclusiva. Coloquei a minha lei no íntimo do seu ser, a imprimi, a selei, escrevi no seu coração, diz o Senhor, a minha lei, a lei do amor, a lei do amor. Porque é esse o resultado de se ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o resultado de se conhecer o coração, o caráter de Deus. Esse é o resultado de se perceber até onde Ele foi, para que você não tivesse que passar por o que Ele passou. O resultado de se ouvir o Evangelho, de se conhecer o Evangelho, é o amor. Gratidão, sim. Alegria, sim. Paz, fé, sim. Mas o amor, o maior de todos. Esse é o fim que Deus busca resgatar no coração daqueles a quem Ele amou desde a fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que na cruz Deus provou o seu amor. É como se Ele tivesse confessado o seu amor a mim e a você. Mas assim como todo aquele que ama, quando ele expressa, quando ele revela o seu amor por outro alguém, aquele que ama não espera apenas informar, mas com a confissão se espera o quê? Se espera a reciprocidade, se espera o amor, se espera o amor. Ele provou o seu amor. Para que fôssemos nascidos, para que fôssemos despertos para o amor. Aqueles que creem, amam, e aqueles que amam são os que creem. E aqueles que amam se sujeitam ao amor, têm prazer no amor, o amam, o desejam, o buscam, o adoram. Oh, não por medo, não por medo, porque no perfeito amor não há medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Quem tem medo não compreendeu. Não por medo, mas porque amam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos livra do discurso, nos livra das mentiras, dos manipuladores. Porque o medo é o instrumento dos manipuladores, Senhor. E o Senhor não usa o medo para manipular o seu povo, Senhor. Tem outros recursos, Senhor, para convencer, para conquistar, para
para sarar, para restaurar, para gerar vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque se nós desejamos te servir, te adorar, obrigado, Senhor, porque se nós te amamos, não é porque com isso nós esperamos receber o teu amor, Senhor. Não te servimos, não te buscamos para receber o teu amor, para receber o teu favor, Senhor. Isso é paganismo, Senhor. Te amamos, te servimos, porque já somos amados, já fomos alcançados, Senhor. Já recebemos pela graça a vida, a alegria, o perdão, Senhor, a nova vida. Já recebemos, e porque já recebemos, te amamos, te adoramos, te buscamos, porque te amamos, porque o teu evangelho, a tua verdade, Senhor, gera em nós, gera nos corações frios, Senhor, gera nos corações que ainda não ouviram, que ainda não conheceram o teu caráter. O amor pelo Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela graça que nos dá força para continuar. Obrigado pela justificação no sangue do teu Filho, que nos faz caminhar de cabeça em pé, sabendo que a nossa justiça não vem de nós, vem do Senhor. E pela fé, confiando no Senhor, permanecemos no Senhor, insistimos junto ao Senhor.